E começa mais um episódio de Toda a Potência do Ser. E como você sabe, eu estou tentando buscar de todas as formas que eu posso, que eu consigo, os mais diferentes profissionais que vivenciaram essa plena potência do próprio ser e ajudam outras pessoas a alcançarem essa realidade. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga, uma baita querida, a Roberta Real. E eu acho que você vai gostar muito desse papo. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte desse seu projeto. E eu acho que a gente se liga muito a partir desse movimento do nosso porquê, né? Porque nós dois trabalhamos com o mesmo objetivo, de primeiro com a gente, descobrir o máximo da nossa potência e transbordar isso em mais pessoas, né? E é maravilhoso, não é? Sim. Você não tem alunas, você tem fãs. Mas como é que começou? Onde é que virou uma chavinha aí dentro? É porque é verdade. A gente vê o carinho ali, a tua exposição, a gente vê o sorriso de pessoas que estão malhando. Tá cada vez mais raro, mas dá pra ver. Eu consigo esse milagre, né? A gente vai falar disso. Eu quero chegar nesse momento, mas eu queria saber, porque isso me interessa demais, o início. O início, vamos lá. Vou começar em 2003, quando eu entrei na Educação Física. É isso aí. Verdade, Por quê? Até por quê? Na verdade, eu acho que eu começo um pouco antes com a minha mãe. A minha mãe é uma grande mestre para mim, né? Ela que me colocou aqui um grande portal. Eu falo que ela é um portal para eu chegar. E ela começou a estudar o autoconhecimento através das experiências dela. E eu, muito nova, ela me levou para o Leader Training, que era um curso de desenvolvimento pessoal. E muito nova, com 17 anos. Nossa. E aí lá eu já estava entendendo sobre quais eram as minhas crenças limitantes. A minha frase do Leader Training era: Roberta, seja segura. Porque a gente tinha que falar uma frase e era tipo um mantra, vai. E lá começou a minha jornada de autoconhecimento. Honro demais minha mãe por isso, que ela foi a corajosa de startar. E por ela comecei, e por ela eu sigo. E por mim eu sigo, né? Na verdade. Com ela eu comecei e por mim eu sigo. E o meu movimento, na verdade, ele começou juntar com a atividade física. Também a minha irmã que me motivou a fazer educação física. Se eu for falar em 2003, eu entrei na faculdade, né? Educação física. Eu decidi que eu iria ou ser dentista ou profissional de educação física. E aí, vendo a minha irmã viver, como ela fazia as coisas, tudo, eu falei, eu quero fazer isso. É muito legal. E ela dava aula no Ibirapuera, em grandes academias. Eu falei, quero isso. Em 2003 eu decidi e entrei na faculdade. Minha vontade era ter estudado em Campinas, mas não foi possível. Estudei na FMU, uma excelente faculdade, foi muito boa. E me formei em 2006. Meu primeiro emprego já foi na área. Em 2004 eu comecei a atender na piscina com crianças. E lá eu comecei a me conectar com o ser humano e eu comecei a entender o que eu gostava, que é o ser humano. Eu gosto de gente. Gosto de gente, de conectar, de entender. Mesmo quando eu não tinha tanto conhecimento sobre gente, eu já me conectava desse jeito. E aí foi uma jornada. 2004, educadora física de piscina, aprendi a dar aula de natação. E eu sempre quis dar aula de ginástica, porque eu gostava, tem energia, né? Então eu gostava de dar aula, subir no palco, jump, step, essas coisas, bicicleta, aula de bike, né? E aí fui para uma grande academia, fui treinada para isso lá, mas continuei na piscina. Aí eu falei, não, eu tenho que ir para essa ginástica, gente, não é possível. E aí fui colocada na ginástica, trabalhei lá alguns anos, me formei, eles me contrataram. E aí, desde esse movimento, na verdade, no terceiro ano de faculdade, eu comecei a atender como personal. Alguns alunos da academia me procuravam. Isso era muito mágico, porque eu era estagiária, né? Então, teoricamente, eu não poderia dar aula de personal, mas eu já tinha muita experiência, porque eu realmente já dava aula lá desde 2004, e acho que as pessoas já sentiam, né? Esse lugar meu. Então, comecei a dar aula de personal, já no terceiro, quarto ano de faculdade. Mas aí eu me formei e comecei firme e forte. Na primeira ano de formada, eu resolvi ter a minha academia. Que legal. Eu não vim pra terra pra brincar, entendeu? Na primeira ano de formada, meu antigo sócio, a gente foi na BF, compramos uma franquia e abrimos. Era uma academia de 30 minutos. E foi muito boa a experiência. Eu carrego comigo, Dan, que na vida ou a gente aprende ou a gente ganha.
Então, eu aprendi muito com essa experiência. Aprendi a melhorar como pessoa, aprendi de empreendedora nata que eu sou, me tornar uma empresária. E, principalmente, eu aprendi a cuidar de mim. Cuidar das minhas coisas através de mim. E que ninguém iria cuidar como eu das minhas coisas, entendeu? Então, a gente abriu essa academia e lá, esse fortalecimento pessoal, que é onde você me pergunta quando começou, ele veio muito forte desse lugar. Quando eu comecei a entender que a coisa transborda quando você vive, né? Então, tanto na parte física quanto na parte emocional, eu fui mais fundo no autoconhecimento. E para desenvolver minhas habilidades de empreendedora, empresária e também ali como proprietária, lidando com o time. Bom, a experiência foi ótima, mas ela terminou de uma maneira um pouquinho trágica. Brincadeira, eu virei o jogo da história, eu consegui vender a academia. E isso foi muito legal, porque eu descobri a potência do meu ser aí. Para abrir essa academia, eu descobri a potência do ser, porque eu manifestei ela e ela veio exatamente como eu quis. Para vender essa academia, antes de a gente começar aqui, ele fez uma brincadeira que acha no OLX, né? Eu vendi a academia no Mercado Livre. Mesmo? Botei lá para vender a academia no Mercado Livre porque eu decidi que aquele ciclo iria se encerrar. E aí, de lá, eu fui coordenar outras academias. Então, eu fui cuidar. E foi importante para mim, porque eu acho que enquanto a gente não tem algumas habilidades, a gente tem que escolher aprender com quem tem. Então, eu coordenar a academia de alguém, ter esse olhar de gestão da academia foi importante para eu me fortalecer e ter o meu segundo negócio. Então, antes de eu abrir essa segunda empresa, eu tive uma consultoria. Primeiro, comecei sozinha como personal. Eu trabalhava bem como personal. Teve um pedaço aí que eu saí da área. Eu dei uma desistida. Depois que eu coordenei a academia, eu dei uma desistida. Assim, falei, não, chega, deu pra mim. Por quê? Porque eu estava motivada por dinheiro. Eu achava que o valor vinha através do valor. E eu acho que todo mundo passa por isso, né? Mas isso é o que vendem para todos nós, né? O que é sucesso, o que é dar certo. É ter, né? E é importante. Não dá. Para a vida prática, tem que ter. Mas de outro lugar, né? Tem que ter mais coisas. Talvez seja isso, né? Tem que ter mais acho que coisas. O que me motivou foi pensar que eu tinha que sair do que eu amava fazer, porque aquilo não daria dinheiro, porque eu já tinha feito tudo, aspas, né? E aí eu precisava ganhar dinheiro, e aí eu fui vender carros. Tipo, olha como eu fui. Foi muito importante essa experiência. Durou quanto tempo? Durou 1 ano. Sofrimento puro. Não sofrimento não, mas foi bem dolorido. Porque, assim... Sofrimento não, tá? Vou melhorar. Foi dolorido, mas foi importantíssimo para mim aquela passagem na minha vida. Eu vou falar um pouco... Eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Através desses cursos todos de desenvolvimento pessoal, eu fui estudar Programação Neurolinguística. Então, foi o primeiro passo que eu dei para começar a entender como a mente humana funciona. Isso foi 2000 Mas durante a vendedora de carros? Não, ou você... foi antes. Esqueci, é importante a gente falar isso. A minha formação de programação neurolinguística, ela foi na fase que eu encerrei o ciclo de vender a academia no Mercado Livre. Então, ali eu estava... No último ano que eu estava com a academia e depois que eu resolvi vender, eu fui a fundo para estudar. Por quê? Porque eu acho que eu acredito assim, que eu sou assim. Tipo, eu preciso entender primeiro o que está acontecendo para eu poder agir. E aí eu fui buscar conhecimento. Não, o porquê... Eu queria saber. Assim, você estava nesse momento, fechou a academia, vendeu a academia. De onde veio? Eu não tinha vendido ainda. Eu não tinha vendido. Foi durante o processo. O que... Aí eu acho que eu vou te responder a pergunta do jeito que você está respondendo na prática. Né? Eu vou responder o porquê que eu escolho buscar conhecimento quando eu estou em alguma situação. Porque primeiro eu entendo para depois compreender. Assim ainda é meu mecanismo, né? Então eu acho que fui buscar conhecimento da programação neurolinguística nesse grande finale para eu poder ir para o próximo nível e sentir esse novo aprendizado, né? E aí foi onde eu fui vender carro, que aí eu fui para aprendizado. Aí eu saí da área e fui para aprendizado. E aí, nesse processo de escolha, eu ia falar da programação neurolinguística, tem um triângulo que ele chama níveis neurológicos, né? Ele foi feito pelo Diltz. E o Diltz entende que para uma mudança acontecer de ter para ser, você passeia por alguns níveis. O primeiro é comportamento,
Não, primeiro é ambiente, segundo é comportamento, depois é capacidade e habilidade. Aí vem as crenças e valores, que o bicho pega aí, o negócio pega aí. Nível de identidade espiritual. E aí ele sai de um ter para o ser. Isso é incrível. Quando você começa... Aí eu preciso entender para pôr na prática. Quando você começa a vivenciar, para mim foi incrível. Por quê? Eu precisei ir para um novo ambiente, ter novos comportamentos, desenvolver capacidade e habilidade, que foi dolorido nessa história de vender carro, tá? Para romper com algumas crenças que eu precisava ter para ser. Então, foi bem importante eu viver esse processo fora da área. E aí, entender que meu nível de identidade era muito maior do que isso. E aí, eu voltei, Dan, mas que nem uma fênix, assim, sabe? Para a área. E voltei compreendendo o que eu tinha que fazer. Na experiência, quando a gente se abre, as pessoas certas se conectam. E foi onde eu conheci o professor Nuno Cobra, que ele foi preparador físico do Ayrton Senna. E ele me trouxe muita sabedoria, porque naquela época que ele treinava o Ayrton, ele já usava as duas coisas, assim, de calistenia e de autoconhecimento. E aí, eu observando o trabalho dele, inclusive isso é uma das ferramentas que a gente usa na programação linguística, modelar. Você observar alguém que faz uma coisa que você adora e você falar, como essa pessoa faz isso? Como eu já estava muito presente, assim, em mim, eu comecei a modelar ele. Falei, olha, ele faz assim. E aí eu comecei a criar o meu método, o meu jeito de trabalhar. Foi onde eu voltei a ser personal, né? Criei o meu jeito de trabalhar, me organizei, aí lotou a agenda, né? Graças a Deus. Na verdade é assim, a gente se posicionou, o negócio vem, né? A gente decidiu, se posicionou, pum, chega. Lotei minha agenda e precisei ter um time. E eu organizei isso com outros 2 sócios. E a gente fala sempre sobre as parcerias, né? Elas são muito necessárias e trazem muitos ensinamentos. E aí, naquele momento, eu percebi que essas sociedades que eu arrumava, assim, eram muito mais sobre eu, né? A necessidade de apoio e do que a potência do negócio. E foi muito importante. Eu criei esse movimento aí com eles, era uma consultoria, e dessa consultoria a gente virou a outro negócio que eu tive. Que aí eu tive outras 2 sócias, que também foram muito importantes para mim. Aliás, todas as pessoas que passaram por mim, essa história toda que eu tô te contando, eu vejo como mestres. Eu sou muito grata por tudo. Porque eu vejo que são partes minhas que me visitaram. Eu consigo ver, assim, com carinho. Porque, às vezes, a gente olha para as coisas com um olhar muito julgador, né? Aí fica passeando naquelas emoções, ressentimento, mágoa. E quando você começa a entender a coisa mais pragmática, que aí você precisa sentir antes a dor, tá? Para chegar nesse lugar de pragmatismo. O Dan ensina bem esse processo, inclusive. Mas você começa a entender e compreender que as pessoas que vêm para sua vida, elas vêm para ensinar. E aí se vier alguém tóxico, que eu gosto de falar, a pessoa é tóxica. E você não, né, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você não é tóxico, você é pleno. Então, a pessoa é tóxica. Por que você atraiu essa pessoa? Qual é a sua toxicidade que te conecta naquela toxicidade? Então, é nesse movimento que você começa realmente a se curar. Porque aí você sai do processo de deixa a vida me levar, a vida leva eu, e começa a entrar como protagonista da sua própria história. Embora, o que aconteceu? Eu falo que, sim, seremos vítimas, às vezes, de algumas histórias, como talvez a gente faça algumas pessoas de vítimas. Mas isso é sobre uma experiência. Não é sobre você ficar naquilo, no vitimismo. E aí é uma escolha, é uma decisão de você conectar com toda a potência do ser. Sim. A minha decisão sempre foi essa. Haja o que ajarda, eu não largo da minha mão. Juro. E olha que eu vou atrás, viu? É terapia que é tudo que é jeito que eu vou. Vou conhecer todas. E eu me entrego, eu me jogo e vou indo. E aí não deu daqui, eu respiro um pouquinho, continuo lá. E aí, nesse processo, voltando, retomando, nesse processo de abrir essa consultoria e depois começar esse novo modelo de negócio, foram 10 anos depois, engraçado. 2008 eu abri meu primeiro, 2018 eu abri o segundo. Eu trouxe muito mais sabedoria. Então, é isso. Por que eu trago esse olhar positivo para as experiências? Porque ou você aprende ou você ganha. E eu ganhei demais essa segunda experiência. E aí, a pandemia veio na sequência que eu abri. Porque eu abri em 2018, a gente ficou 2 anos com a academia.
Era um cross, que tinha o modelo de negócio que eu já acredito, que é, além do movimento, os outros hábitos, né? E o processo de coach, que hoje o meu trabalho, eu vou falar já sobre o meu método. E aí esse cross teve que fechar. A pandemia veio para chacoalhar a gente, né, Dan? Mudou Ela todo veio mundo. para Mudou chacoalhar tudo. tudo. Certezas, a ideia de negócio, ideia de como viver. Sim. Deu um chacoalhão mesmo, em todas as bases. Eu acho que eu não conheço ninguém que não se reinventou. Sim. E foi maravilhoso. Foi. É. Eu acho que é esse olhar positivo que eu adoro. E por isso que aliás, a minha decisão depois da pandemia foi ter no meu nível de intimidade e próximo, perto de mim, pessoas que conectassem com essa verdade. Sim. Que sim. saísse dos jogos, sabe? Sim. No nível de intimidade. Eu imaginei uma prateleira, assim, na minha vida, porque o meu olhar ainda tende a cair mais para fora do que para dentro. Eu tô cada vez mais fortalecida nisso. Mas ainda vai para fora. Então, se for para fora, que seja um olhar para alguém que vai falar, continua, com toda a potência do seu ser, na minha intimidade. Todas as dificuldades, a gente só precisa de um tempo para acalmar a emoção, deixar decantar. Respira. O que eu faço com isso? Porque foi difícil para tanta gente, tantas pessoas se foram. A gente ficou. O que a gente faz com isso? O que eu posso extrair de bom? Né? Como é que eu posso servir de outra forma, melhor? Como é que eu posso me beneficiar também? E isso que você falou, né? Sempre parceiros, mas agora você está sozinha. Isso, né? Isso que eu ia falar. Exige muita coragem. Eu tô com o meu time, né? Eu tenho professores maravilhosos. Desde a minha primeira academia, que a Cibele, ela é uma pessoa que tá comigo desde o meu primeiro modelo de negócio e ela tá ali como meu time. Mas eu que comando. É seu, agora... O método é meu. Porque é confortável, né? Assim, a sociedade, ela é algo interessante. Tem uma... Mas só que ela tem que nascer do lugar certo. Exato. Então, eu ia puxar esse gancho importante. Depois da programação linguística, eu estudei Enneagrama. Com uma professora maravilhosa, Silvana Nunes. Ela já está no nosso lugar de origem. Maravilhosa, honro demais. E eu estudei Enneagrama com os meus pais. Olha que coisa incrível. Então, nós carregamos, né? De 0 a 7 anos, a gente tem nossos traumas, a gente forma a nossa personalidade. O Enneagrama diz que a personalidade é tipo um airbag que estoura quando nasce. Então, a gente já vem aí com essa personalidade e a família que a gente nasce é proposital. E aí os traumas vão vir pra gente curar e esse aí é o rolê aqui na Terra, né? É pra isso que a gente tá aqui. Mas você trabalha com o Enneagrama? O Enneagrama ou você... faz parte do meu método hoje. Ai, que maravilha! Eu vou contar como que funciona, assim, meu olhar pra isso. E aí eu fui estudar o Enneagrama, quando eu comecei a entender sobre personalidades externas, eu comecei a entender sobre... Foi aí que eu comecei a ir pra dentro. E uma coisa muito interessante do Enneagrama é que ele traz sobre os instintos, né? E aí a gente tem 3 instintos: social, sexual e autopreservação. A gente sempre vai ser mais. Então, o social, que no meu caso é o que tende a ser mais, é a pessoa que tem desafios em se aceitar e busca essa aceitação no mundo. E aí, normalmente, essa criança sentiu que não foi aceita pelo pai. Quando eu fiz a formação com meus pais, tipo, check, é isso mesmo, pela personagem do meu pai, pelo quem ele era, eu entendi a minha, e aí eu fui curando isso com ele, contando pra minha criança interior que isso não era uma verdade. E aí deixando também ela sentir a raiva que ela pudesse, tudo bem, vamos curar isso aí, mas vamos crescer. E foi assim que eu comecei a equilibrar os outros 2 instintos, sexual e autopreservação. O sexual, quando ele tá... na verdade, todos são lindos, tá? Organizados. Eles em desequilíbrio, você acaba tendendo a ir buscar fora, certo? Que aí foi onde o despertar da pandemia, que é o que você estava falando, me trouxe esse equilíbrio. Que eu ficava buscando fora. Quando veio a pandemia, as prateleiras organizadas, o que eu fiz? Pus em prática o Enneagrama, porque o meu era social. O sexual também tende a fazer isso, que ele busca, diferente de aceitação, ele busca amor através do outro. E esse lugar de busca de amor acontece por quê? Porque sentiu a criança lá que não foi amada pela mãe. Gente, isso eu quero deixar claro que não é uma verdade às vezes, tá? Às vezes é como a criança se sentiu.
Então ela entendeu que ela não foi amada pela mãe e ela fica buscando esse amor através de alguém. Também é fora. E a gente tem controle, Dan, pra alguma coisa que é fora da gente? Não. Você é a pessoa que mais me ensina isso. Nenhum. É da pele pra dentro, né? Isso aí. A saída é pra dentro. Então, observar isso é incrível. E aí eu comecei... E o terceiro é o autopreservação, que era o meu reprimidíssimo, assim. O autopreservação é a criança que viveu a experiência de não ter tido segurança e aí começar a entender que ela ia precisar ir por ela. E ela começou a buscar essa segurança em coisas, né? Tipo... seguro de carro, seguro de moto, seguro do E aí sempre insegura, porque temos controle de algo fora? Não. Então nenhum dos três desequilíbrio é bom, né? Nada a gente tem controle, a gente tem que equilibrar. E aí a pandemia veio e eu organizei minhas prateleiras no autopreservação, que era o meu reprimido. Lembra que eu falei que eu preciso entender para sentir? Foi isso que eu fiz. Depois da pandemia eu comecei a me permitir me sentir. E como eu tenho uma clareza hoje muito grande que o meu bloqueio tá ligado com o meu propósito, o meu propósito nessa vida é mover corpos. E através de corpos, despertar as pessoas para a máxima potência delas. Você sabe que quando eu vi o nome do teu projeto, eu não te falei isso. Eu falei, nossa, que coisa perfeita, ritmo próprio. Sim. Porque demora muito pra gente saber. Eu comecei faz pouco tempo, 2 meses, porque disseram que faria bem pro que eu estou fazendo nas lutas, né? Eu adotei o jiu-jitsu há algum tempo e falaram, olha, vai fazer crossfit. E eu gostei, mas eu fiquei preocupado, porque é tudo menos o ritmo próprio. Sim. Né? Você, total. Eu estou achando maravilhoso, mas você se perde. Sim. Se você não tem esse interesse para se conhecer, para perceber as potências e os limites, você se lesiona. E esse nome, ritmo próprio... o ritmo próprio é o infoproduto que eu estou lançando em breve. Eu precisava ainda fortalecer algumas bases minhas para conseguir isso. E ele vem com esse olhar justamente de trazer o método... Meu método, ele chama Despertando a Sua Natureza. Esse método, ele foi desenhado através de todas essas minhas experiências e do meu sentir mesmo. E o objetivo final desse método é mover corpos e descobrir, para eles descobrirem a potência que eles são em fases, né? E o ritmo próprio foi o jeito que eu encontrei de transformar com excelência o meu trabalho do pessoal pro digital. Meu desafio de entrar no digital, ele sempre foi, no passado, porque não é mais, trazer com excelência a entrega do meu serviço no digital. Então, criar um movimento, que aí veio esse nome de ritmo próprio, onde as pessoas se conectassem com o que eu faço de verdade. E eu acredito demais nessa história do ritmo próprio, porque... a gente tem que ser da pele pra dentro, não tem? Então é nosso ritmo. Sim. É no nosso ritmo que as coisas têm que acontecerem. E aí, no meu caso, a minha dor pra entender isso sempre foi... eu sou um pouquinho mais rápida do que algumas pessoas perto de mim eram. E aí, soltar essas difícil, pessoas. Né? É difícil. Deixá-las. E eu acredito que mesmo quem também se percebe mais lento... porque não tem mais rápido e mais lento, tá, Dan? Mas tem um movimento que você quer fazer. E eu gosto de viver, sabe? Eu gosto de viver, de experienciar as coisas. Eu tô aqui pra isso. Eu gosto de me aventurar. Eu adoro soltar de paraquedas. Aliás, eu tô manifestando meu carrão, aquele jipão lá com as rodonas, que chega... A gente já falou disso uma sessão, né? E... eu sou essa pessoa. Essa pessoa sou eu. Esse nível de identidade me trouxe uma clareza muito forte pra entender eu. E através do meu ritmo eu criei isso. Então, que as pessoas criem através do ritmo delas, né? Sim. E assim, de verdade, a gente pode apoiar alguém, estar do lado, segurar na mão, mas não dá pra resolver o problema do outro. A gente não vai conseguir curar ninguém. E aí, a salvadora que mora em mim, que tinha essa necessidade de sair salvando todo mundo, que teve que falar, para. Enquanto eu verdadeiramente não me salvar, eu não salvo ninguém do lugar genuíno. Eu salvo do lugar do controle. E aí a gente não tá falando de ser, né? A gente tá falando de ter. Sim. Que é ter controle. Um tempo atrás eu ouvi o problema da maturidade que ela vem depois. É isso. Para perceber que essa ideia, né, ritmo próprio, ela é tão empática, porque você está trazendo algo diferente, não do tipo...
Eu consegui isso, vem fazer do meu jeito. Não, vamos descobrir o seu? Exatamente. Ah, Eu falo como. aham, E estarei aham. segurando a sua mão. Sim, Mas você vai sim, decidir. sim, Isso, sim. Dan, isso é a minha verdadeira liberdade hoje, tá? É óbvio que foram muitos anos de condicionamento do controle, né? Então, assim, recentemente eu vivi um processo para depurar o final desse controle e escolho ir para esse novo momento meu de liberdade, que é um dos meus valores inegociáveis, né? Sim, Alguns valores inegociáveis eu tenho. Um é comunicação entre duas pessoas. Outro é liberdade. Liberdade de ser, liberdade geográfica, liberdade de tudo. Aliás, eu acredito nisso. Eu acho que nível de identidade, quando a gente fala sobre ele, é nível de você ser. sim. Independente de onde, de como, de quem você tá. Fica leve, né? Muito. Depois disso, Nossa. depois que você descobre o que você precisa, você falou dos condicionamentos, né? A gente nem sabe que está, nem sabe que tem, a gente nem sabe. E busca no outro, busca nos amigos, nos amores, nos relacionamentos. E a única coisa que de fato faz a diferença não é o relacionamento, mas é o relacionar-se. Sim. Está bom? Escolha, né? Porque dá pra gente escolher se relacionar bem. Tem pessoas que eram maravilhosas, o relacionamento com elas, mas passou. E esse abrir a mão para experienciar outras coisas na sociedade ou no próprio relacionamento amoroso exige coragem, porque demora um tempo para a gente saber que acabou, né? Estou em outra fase, estamos em outra fase, ou até estamos olhando para coisas completamente diferentes. Sim. E é aí que a gente cresce, né? Eu acho que o que faz a gente sustentar esses lugares de não ir para o novo, a gente chama de zona de conforto, mas eu chamo de zona de acovardamento. Eu ouvi um terapeuta falar disso, eu gostei muito. Porque é o medo que nos impede, né? O medo nos impede muito. E o Enneagrama, eu vou entrar com o Enneagrama de novo, que eu adoro. O Enneagrama explica, porque eu sou não, né? A minha personalidade tende a ir para o medo, pelas minhas experiências. Então, o medo, ele é uma emoção que eu vou sentir enquanto estiver aqui. Agora, a minha escolha de governar sobre ela e estar com a potência do meu ser, e ir com medo mesmo, e que faz eu ter a coragem para sair das histórias. Sim. E aí, o que eu ando fazendo para me acolher cada vez mais porque na minha cabeça, às vezes eu quero me obrigar a ser mais rápido. E aí eu penso, não, eu vou me acolher. Porque esse lugar de acolhimento verdadeiro comigo que faz eu criar um projeto chamado Ritmo Próprio. Sim. E faz eu transbordar isso, porque eu entendo que é no ritmo de cada um. Sim. E eu não vou salvar ninguém, eu vou me salvar. Então, no meu ritmo, eu estou indo, me acolhendo e saindo da minha zona de acovardamento. E aí dá um medinho, a gente para de novo e a gente segue de novo e assim a gente vai indo. E experienciar isso com clareza e nível de consciência alto. De que fase, do porquê, do que é sobre você e não sobre o outro. Sim. Quando aquela pessoa vem te dá aquela raiva daquela pessoa, você fala, meu, isso aqui é meu. Sim. Essa toxicidade é minha. E aí essa escolha de você trazer tudo no seu controle é o protagonismo da vida, né? Quando a gente... Aqui, mergulhando no Tantra, porque a gente fala muito que o que a gente faz é só um transbordo do que a gente vive, né? Por acaso virou uma forma de viver, um trabalho, digamos assim. Mas a gente acabou descobrindo que tanto o medo quanto a coragem precisavam sair da história, sabe? Precisavam sair, porque quando os dois, vou aqui diminuir o medo, mas se tiver a coragem, isso faz a gente pensar que tem um antagonista ali, né? Mas se saísse os dois, se saísse o medo e a coragem, o que fica? Fica um instinto. Sim. E esse instinto tem um potencial de fazer uma leitura muito melhor. Porque a gente, quando vai para a mente, nesse sentido, tem muita expectativa, né? Eu te vejo cada vez maior, sabe? Cada vez mais viva, porque eu tô vendo você cada vez mais perto de você mesma. Sim.
Eu tô mesmo. E é engraçado, Dan, que você tá trazendo isso, né? O Eneagrama fala sobre instintos. E aí, mente, né? Pra gente entender. Mas o instinto que você traz é o equilíbrio dos três, né? É esse instinto de você trazer esse alto. E aí, realmente, eu concordo com você. Não tem isso. Não tem mais nenhum nem outro. Você simplesmente é. Sim. Isso é incrível. E é bom, né? Bom. E é através do quê? Do corpo, né, Dan? Porque a gente trabalha com as pessoas. Isso aí. Então, é muito louco pensar isso, porque reforça pra mim que eu estou fazendo a coisa certa. Alguém trouxe uma vez, há pouco tempo, não sei se é um conceito, uma fala, mas eu adorei. Eu falei, nossa, eu vou adotar. Promiscuidade terapêutica. Como assim? Olha, faz tudo, faz todas as terapias, todas. Temazcal, ayahuasca, rapé, tantra, meditação. Uma hora você encontra, e uma hora você encontra algumas. E poder utilizar tudo para se reconhecer, para se conectar, você vai aprender a seguir o teu instinto. Sim. E ele não é o teu instinto, ele não vai te levar para uma roubada. A mente, sim, a mente tem essa coisa da esperança, sim, que parecia bom lá atrás. Mas eu posso dizer, eu concordo completamente, adoro isso, inclusive. Mas eu vou dizer que eu até tenho uma vontade de ter a escola do autoconhecimento. Porque eu acho que é um processo. A gente pode ter esse lugar de se jogar em todas. Sim. Mas eu acho que é muito importante quando a gente tem a clareza da fase que você tá. Sim. Então, durante muito tempo, a fase de entender a minha mente foi importante pra mim. Porque às vezes tem gente, eu percebo, tá? Que se joga em situações onde é o corpo. Sim. E a pessoa não tem a mente organizada. E aí também isso não se sustenta. Mas tem um cuidado aí. Dois, né? Tem um cuidado que é o tempo de maturação em cada uma. Isso, de você não ficar, exatamente. Tô aqui, sei lá, tô na floresta, uma história completamente hipotética. Tô buscando água. Eu cavo um pouquinho, aí eu cavo um pouquinho. Não vai encontrar, tem que cavar. Tem que saber a fase e qual é a ferramenta. E esse mergulho é até eu encontrar, tem esse sentir também. Nossa, ok, já consegui. Agora sim eu vou experimentar. Sim. Não é raso, né? Fundo. Tem essa coisa de fazer o que você fez, que a gente tem feito. E eu trouxe esse olhar também, Dan, porque somos seres espirituais, eu acredito, vivendo uma experiência na Terra. Eu sou muito mais espiritual do que terra. Embora às vezes não pareça, mas eu sou muito mais. Então, as coisas espirituais se explicam muito mais para mim do que aqui. Então, os meus desafios, eles são em criar narrativas, em me posicionar, em desenvolver uma boa... já sou empreendedora, eu já tenho esse movimento, mas ser empresária. Então, esse estudo da mente, para mim, foi importante para mim aterrar. Que é isso que eu senti. E aí, com esse conhecimento, essa base forte, eu me joguei pro sentir. E aí isso me leva pro espiritual. Sim. Então, essa foi a maneira que eu encontrei. Por isso que eu tenho vontade de fazer a escola, porque eu achei que funcionou para mim. E esse encontro, fala um pouco dele, do encontro do real com o espiritual e o que você tem colhido de experiência. Desse processo. Dessa junção. O que eu... de novo, eu vou retomar quando eu comecei, né? Também é o caminho que eu fui ensinada e é o que funcionou, porque eu tô com ótimos resultados hoje. Primeiro, entender que a gente tem uma mente, né? Então, somos seres que carregamos crenças, traumas e muitas questões mentais. Porque, na verdade... A gente vou começar do começo, a explicação. Eu sempre que vou explicar a programação linguística, eu explico desse jeito que eu vou falar agora, para explicar isso aí. Nós somos seres que captamos a nossa realidade através dos órgãos do sentido. Olha o corpo aí, né? Então, eu até falo VATOG, que é visão, audição, tato, olfato e gustativo, só para ficar o VATOG, que aí seria o paladar. Então, através dos órgãos do sentido, eu trago as experiências, né? Então, eu tenho aqui um iPhone, que nem o seu. Mas como eu vou jogar para dentro da minha cabeça, vai depender de mim. De onde eu nasci, dos meus pais, diferente de você. Você nasceu em outro rolê, outros pais, outro tudo. E aí, beleza, joguei para dentro. Aqui vai formando crenças. E vai me mostrando valores. Só que muitos dessas crenças e valores não são nossos. Por quê? Na corrida lá do espermatozoide vencedor, a gente era toda a potência do nosso ser. Tinha um monte de espermatozoide correndo ali.
E a gente venceu. Só que a gente fecundou e conectou já com a nossa primeira autoridade, que é a nossa mãe. Dali pra frente é só pra trás, né? Brincadeira, mãe, vocês são maravilhosos. Mas dali pra frente você começa a criar conexões com as autoridades enquanto você é criança. As pessoas, você precisa de alguém para te dar comida, né? Você trocar sua fralda, você está dependendo ali daqueles seres humanos que também dependiam de outras pessoas, que também dependem. Então a gente vem carregando essas histórias. A minha mãe, ela brinca que são vítimas de vítimas, né? E aí você vai desenvolvendo essas crenças dos órgãos do sentido, joga para dentro da cabeça e forma a personalidade. Enneagrama traz aí esse olhar distinto. Beleza, onde é que minha Ferrari está com o tanque furado? E aí você começa a entender, né? E tratar, ressignificar, contar para sua mente que é diferente do que aconteceu. Só que aí eu vou falar o meu processo. Você só consegue de verdade, mas de verdade mesmo, Dan, quando você se joga no negócio do corpo. Que aí o Tantra, a questão do yoga, para mim também trouxe muito esse olhar, que é você se permitir sentir o que você está entendendo. Por quê? Porque quanto mais órgãos do sentido está envolvido, mais você joga para dentro da cabeça, lembra? Sim. É a mesma regra continua. Então, quanto mais eu me permitir entender o que aconteceu e significar aqui, mas com meus órgãos do sentido despertos, mais eu consigo ressignificar e viver uma realidade. Sair do ideal e viver para real. Só que assim, a gente também carrega os nossos bloqueios e traumas no corpo, né? Então a gente precisa também limpar a mente e o corpo. Por isso que eu falo que o Tantra e o Yoga, ele traz esse despertar pro meu corpo. Que é onde é que tá as couraças aqui, né? E é curioso, né? Quando a gente fala dessa busca, parece místico, mágico, distante, mas um passeio no parque, né? Respirar. No Dia dos Namorados agora, a gente foi dar uma volta e a gente parou aqui no Ibirapuera e não sei porquê, a gente só deitou na grama. Foi tão maravilhoso. Então, às vezes, talvez para você que esteja assistindo, possa pensar que, nossa, então eu preciso procurar o Tantra ou o Yoga. Não, é um momento. Como é que você consegue desligar? Como é que eu desligo? Pode desligar agora, assistindo esse podcast, você pode simplesmente sentir seu corpo, onde você estiver sentado. Vai perceber que tem muitas tensões. Não, existem muitas técnicas. Existem muitas técnicas mais simples, mais elaboradas, mas a gente precisa começar a voltar para cá. Sim. Não, e eu posso pegar o exemplo do Dia dos Namorados também? Eu fui para onde era confortável para mim, que é um pagode. Eu fui muito feliz. Aliás, eu me arrumei à tarde, fiquei bem, tô loura. E aí eu fui para esse pagode, mas eu fui de um jeito que eu nunca tinha ido na minha vida. Como? Presente. Olha. Dentro isso de muda mim. tudo. Nossa, Dan, isso muda mas tudo. foi muito bom, assim. Tipo, eu tenho falado que isso do começo ao fim. Eu tenho falado que isso é o nosso superpoder. O quê? O que é a presença? O que é que você não realiza presente? Tudo. Como foi? Como foi estar presente? Maravilhoso. Na verdade... Como foi de diferente? O que aconteceu de diferente? Muita coisa. Primeiro, a decisão de me permitir a ir sozinha, coragem, porque a gente tem que decidir. Eu fui sozinha, me arrumei bem maravilhosa e fui sozinha. E me arrumei para mim. Isso também foi bem importante, assim, de me permitir sentir o meu corpo. Então, na hora que eu tava me arrumando, saí do banho, passei hidratante, sabe? Bem amor próprio mesmo, assim. Coloquei a roupa. Que bom, né? Nossa... Tem uma grande amiga que me emprestou essa roupa, ela falou, você vai usar essa roupa, não sei quando, mas você vai. E aí eu falei, chegou a hora de eu usar essa roupa. Botei a roupa, e aí pedi o Uber e fui. E do começo ao fim, assim, facilidades, alegrias e glórias, porque tinha uma fila girando a esquina, e eu entrei VIP, camarote, fiquei lá dentro do camarote, vendo muito perto a banda. Não que isso importe Não, mas é pela experiência. Quanto mais perto você tá do som... Claro que importa. Claro que importa. Você tá lá no VIP, né? VIP. E aí, todo mundo é VIP. Às vezes, importa mais. Às vezes importa mais. Naquele momento importava muito. Às vezes a gente precisa. Aquele momento importava muito pra mim. E eu sinto isso, sabe? Que, na verdade, Dan, todos somos VIPs. Porque a gente tá aqui na Terra, assim, tipo, com uma puta experiência boa, pra gente poder evoluir e entender o nosso processo, só que é através da presença. Sim. E a gente tem que se colocar no nosso lugar de honra, de ser VIP na Terra.
É e às isso vezes mesmo, a gente, né? quando está nos condicionamentos, né, de saída desse estado de presença, a gente ou se coloca superior, que você já é VIP. Você não precisa ser VIP. Você já é. Não precisa da validação, Não né? precisa. Não precisa de um lugar, de um precisa crachá. se esforçar, se matar pra trabalhar, pra ganhar dinheiro. Não precisa. Você já é VIP. Só tome seu lugar de honra. Ou então você se põe lá na mosca do cavalo do bandido, né? E aí, o que foi importante esse momento pra mim? Porque eu fechei com chave de ouro meu nível de consciência de como eu faço isso. Eu acho que todo mundo que tá aqui faz isso, né? A gente passeia pro nosso ego superior para se proteger de uma dor. E aí a gente acaba se machucando outras pessoas e tudo mais. E a gente também faz isso. Normalmente a gente só faz isso porque a gente já esteve aqui, né? Você pode observar. Para mim foi isso. Eu só vim para cá porque eu fiquei muito tempo aqui. E aí também aqui, a mosca do cavalo do bandido. De tipo, nossa, escassez total, medo da falta. Eu não sou merecedora. Então, eu tomei posse disso aqui, que é o lance da coragem e do medo, né? E fiz assim, ó, vrum. Eu não sou nem isso aqui, eu sou. E aí eu vivi essa experiência nessa intenção. De me colocar no meu lugar de honra, para em qualquer lugar que eu estiver, eu estar nesse momento. Sim. A gente diz assim, é uma coisa muito simples, né, Dan? Fica nos ouvindo e fala, como que faz? Nós temos a solução. Eu brinco aqui que numa experiência de meditação, num retiro, eu cheguei à iluminação, eu só não tenho a menor ideia como é que eu fico lá. Como é que eu volto? Na verdade, é isso. Eu gosto de trazer esse olhar. A pessoa viva, quando você põe o batimento cardíaco, como que é? Se tá reto, morreu, né? Então, voltando, essa experiência na Terra é importantíssima pra gente. Sim. A gente tem que simplesmente só acolher o bom e o ruim. O bom e o ruim e criar a terceira força. Existe a lei de 3, né, Dan? Deixa eu falar dela. Não, fala. Vou falar. A lei de 3. É muito legal pensar. Sempre que alguma coisa muito positiva vai acontecer, não sempre, né? Mas a maioria das vezes, pode observar. Coisas muito positivas que vão acontecer na nossa vida, vem uma negativa. Então, a gente precisa terminar um ciclo para começar outro. A gente precisa abrir mão de algumas coisas, cada escolha uma renúncia, para começar outras. E o que faz conectar e acender a luz? A terceira força, que é a aceitação, a presença. Então, eu vejo isso muito, muito de um jeito gostoso, de ser leve, de você viver a experiência. Então, é positivo, negativo, acende. Como que a luz acende? 2 positivos acendem uma lâmpada? Não. 2 negativos? É isso aí. Nem, Então, não, também não. Também. Então, precisa do positivo e negativo para acender a lâmpada. E aí, esse interruptor que vai acender a lâmpada é o nosso nível de presença, é a nossa escolha, é o nosso nível de maturidade física, emocional, mental, intelectual. Só mais uma coisa que eu já deixei você falar. Peraí. Não, quero saber de tudo. O que eu acho também é que assim, a gente tem que ter uma clareza muito forte, que a gente vive aqui, e aqui a gente é estimulado a crescer. Fisicamente a gente cresce, né? Mas intelectualmente, que é a escola. A gente vai lá, estuda matemática, português, ciência, blá, 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 blá. Emocionalmente, a gente só cresce se a gente escolher. E emocionalmente, crescer, que faz você atingir a maturidade espiritual também. Que é esse quem mais, o que mais, e esse transbordo. É você se tornar uma jarra e não ser um copo. Então, é uma escolha. Você ir para o emocional, a gente ainda vive em sistemas que não vão estimular a gente para crescer emocionalmente. Você pode observar, não vão. Televisão, o que passa na televisão, gente? Tá estimulando o quê pra gente crescer emocionalmente? Tá estimulando medo, tá estimulando um monte de coisa. Por isso que obrigada pelo esse convite. Eu quero também criar meu trabalho do digital desse lugar. A gente precisa abrir nossa boca para falar do bom. Porque tem muita gente falando mal. Então a gente precisa abrir nossa boca para falar de coisa boa, de trazer como, de falar tamo junto, vamos pra luz. Porque é isso, pra gente começar a potencializar a coragem e aumentar a frequência, né? Sim. A frequência, a gente vibra, né, nos sentimentos. E aí como que a gente aumenta a frequência? Crescendo emocionalmente. E aí cada um vai ter o seu caminho. Eu tenho o meu. Que eu posso contar. Quero saber já também. Contei, né? Não, já contei. Não, mas sim. o método, ele é isso, né? O método é esse meu caminho, despertando a sua natureza e no digital o ritmo próprio. Sensacional. A gente fala aqui disso, que demora um pouco pra gente chegar nesse lugar de eu não aguento mais. Pra gente, esse é o verdadeiro milagre. Porque enquanto a gente aguenta, a gente fica aqui. Quando não aguenta mais, explode. Mas você sabe por que eu vou falar como sua paciente, né? O não aguento paciente,
Não sei, a gente tá na dúvida. Cliente, amiga, não sei. Eu sinto que quanto mais a gente acorda o nosso corpo, a gente sente, menos esse não aguento mais, ele é sustentável. É insuportável. Não tem como. Se você tá com o seu corpo desperto, se a sua energia... Porque uma coisa é importante, uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente vibra. Quanto mais próximas essas duas coisas estão, mais rápido você vira chaves. O curioso, tem até uma expressão que diz assim, o que está aqui, está lá. O que não está aqui, não está em lugar nenhum. Isso pode ser para o amor, para o divino, para coisas boas, ir para o Himalaia. Não. Tá aqui. Deixa eu encontrar aqui. Sim. E aí, quando a gente vem para dentro, para o corpo, a gente descobre que a gente não precisa fazer nada. A gente tem que aprender a parar de fazer. Exatamente. A gente faz coisa demais pra gente, correta, demais. Né? E pra mim, né? Aquela velha frase, né? Que diz, se a sua compaixão não te envolve, ela é falha. Olha aí, olha o poder disso. Você é boa pra todo mundo, você é bom pra todo mundo. E pra você, porque muitas vezes a gente quer ficar em casa, né? Às vezes a gente quer ir pra uma baita festa, mas às vezes a gente quer ficar em casa, quer ficar quietinho. Você ouve isso, sabe? É algo fundamental, né? Se respeitar. Demora um pouco, mas nesse caminho acontece esse momento mesmo de, nossa, eu não aguento mais. E quando chega, eu sinto que o milagre está aí. Acontece. O meu milagre para vivenciar isso com verdade foi morar sozinha. Faz o ano muda muito, né? Isso eu acredito que todo mundo na Terra precisava fazer isso. Se permitir vivenciar coisas sozinho. Pra gente poder, sozinho, criar solitude. Porque no primeiro momento é desesperador. Assim. Qual perrengue maior que você passou e a maior alegria de morar sozinha? O perrengue maior é algumas vezes que eu chego em casa e dá aquele buraco no peito. Ou então você acorda e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. E medo, né? Medo de não dar conta, porque tudo... Aí, a hora que você tira seus espelhos, que são as pessoas, né? Que estão te mostrando as suas partes feinhas, que você não gosta, que você fala, é ele. Você tirou todo mundo, você vai pôr a culpa em quem? Quem que vai ser o responsável por não pagar o aluguel? Ou então não manifestar o dinheiro. E assim, eu fui tirando num nível que eu não tinha noção. E eu tirei tudo que eu apoiava. E tirei recentemente meu último. Você ficou feliz com você? Por descobrir que você é muito mais forte e mais capaz? Eu tô bem orgulhosa com o meu nível de coragem. Qual foi o último? Você ia falar? Não, recentemente... o apoio que eu tirei agora, assim... Que eu decidi, com o meu minuto de coragem, fui. Aí dei uma baixadinha, que era importante, até para me colocar na minha vulnerabilidade e desenvolver minha energia feminina, que estava muito armado. Eu estava indo muito na força do braço. Que é importante falar disso, né? Dentro de nós, toda a potência do ser, temos o feminino e o masculino. E em alguns momentos da vida, a gente, até pelos traumas de pai, mãe, de experiências que a gente viveu, a gente ativa mais uma força, né? E aí, isso é mais o Yang, né? O Yang, pra mim, estava muito forte. Então, foi importante eu vivenciar o Grand Finale, tanto no Yang quanto no Yin. E esse Yin veio com tudo, assim, de trazer, que é o meu feminino. E aqui, aí agora você perguntou, a pior parte foi essa, de sentir o vazio. E a melhor parte está sendo eu entender que ninguém vai encher esse vazio. Que eu, organizada com o meu feminino e masculino, com o meu yin e yang, sou eu que vou preencher esse vazio. Então, isso está sendo bem mágico. E aí, como eu entendi isso? Me permitindo sentir o vazio. Sim. Então, ao mesmo tempo que foi aterrorizante, que foi a pior coisa de morar sozinha, está sendo a minha cura, que é experienciar o vazio. E, tipo, eu ver que eu não vou morrer. Não. E muito pelo contrário, é bem libertador você poder fazer o que você quer, a hora que você quer. Então, eu acho que essa experiência de você experienciar, né? Essa coisa de você estar sozinho, tomar suas próprias decisões, entender quem você é na fila do pão e o que você vai fazer com isso, é o protagonismo da vida. É a sua natureza. É um estágio importante, né? Sim. É um estágio mesmo. Morar sozinho. Escolha, né? Uma coisa, porque senão a gente fica sempre se apoiando nos outros e querendo que alguém tampe o nosso buraco. E aí você saiu do estado de potência de ser, do estado de natureza, para querer que o outro
encha um lugar que é seu. Sim. Ele não tem nem, às vezes, e normalmente quando você tá nesse lugar, você vai atrair alguém que também não sabe como faz isso. Porque se ele soubesse, ele também não tava ali conectado na mesma Demora frequência. demais pra gente saber o que é fundamental. E essa experiência, 1 ano já? 1 ano e 4, de fevereiro, março, abril, maio, junho. 1 ano Demora e 4 meses. Eu lembro, eu tinha acho que 23 anos quando eu fui morar sozinho. No 3º mês, cortaram a minha luz. Eu, por que cortaram a minha luz? Não é possível. Eu vou para os vizinhos, né? Tá tudo certo, é só a minha casa. Aí eu vou na caixa do correio, estavam lá as contas de luz. Porque onde é que fica a conta de luz? Todo mundo sabe, na mesa da cozinha. Olha só o nível de dependência do outro. Sim. E você descobre o que é fundamental. Existem coisas que você precisa, não que precisa passar, mas ajudam muito, né? Essa muito. Ideia de demora demais para a gente amadurecer. Né? Essa experiência te catapulta. Eu aprendi essa parte prática tendo os meus modelos de negócio que eu tive. Né? Isso aí, de pagar contas. Isso aí eu aprendi completamente. Mas agora, indo pra minha casa, eu tô aprendendo a cuidar de mim. Então, por exemplo, a minha geladeira hoje, se eu abrir, tem uma babosa e água. A babosa eu nem usei, que eu ganhei na feira pra passar, eu não usei. E isso eu ainda tô desenvolvendo, porque esse autocuidado real... Porque a minha casa tá linda, eu manifestei, eu criei, eu comprei tudo que eu queria, tudo lindo. É um lar, tem muito amor ali, eu cuido daquilo como eu tô cuidando de mim. Mas algumas coisas eu percebo que eu falo, nossa, olha, eu não tenho nada na geladeira, gente. Eu preciso botar algumas coisas lá. Como eu ainda tô pra fora. Então, isso aí é muito legal, porque aí a gente começa a olhar e falar, o que eu preciso desenvolver? Eu tô precisando desenvolver, então, o autocuidado, cozinhar, que é o feminino, né, Dan? Essa o autocuidado mesmo. De me cuidar, que é a minha grande virada agora, tá sendo nesse lugar de equilíbrio, né? De doçura, de sair do controle. Eu quero saber de você aí. Você já saiu de casa, sozinho, sozinha, com alguém, com qual idade? Fala pra gente, porque é uma experiência... Dani, vou trazer uma coisa. O método chama Despertando a Sua Natureza e não é à toa. Por quê? Eu acredito que as leis que estão na natureza nos regem. Somos a natureza em ação. E uma das leis da natureza é o quê? Quando a fruta tá madura, ela cai da árvore. Então, assim... Uma dica, tá? Qual câmera eu olho? Essa aqui tá em você. Essa aqui tá em mim. Saia da sua casa. Se você já tem mais de 30 anos, saia da sua casa. Me ouça. Se vai sair sozinho, se vai sair acompanhado, mas sai. Dá seus pulos. Porque a fruta madura vai cair do pé. E aí, se você cai do pé e continua ali na zona de acovardamento de sair da sua casa, você atrasa um processo enorme. Se atrasa a viver experiências e o tempo passa. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E aí a gente tá com medo de viver. Medo de quê, E né? é mais fácil, né? Quando você sai, muito mais fácil. Você tá sendo bonzinho, né? No começo é difícil, tá? Não é fácil. Não é fácil, mas é mais fácil. Não é difícil, é desafiador. Né? No começo é desafiador. Mas se torna muito mais fácil quando se permite viver no processo, né? Sim. É que você fala com uma naturalidade assim, é mais fácil. Não, é mais fácil do que eu pensava. Duas coisas que foram que muito mais fáceis. Morar sozinho e ser pai. São duas coisas que eu... Mas porque se você pensar, é natural, né? É o natural. É mesmo. O natural é isso. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Então, quando a gente se permite ir pro natural, é fácil mesmo. Me fala... Vamos lá, vamos mudar aqui. Eu quero saber do ritmo próprio. Ritmo próprio. No digital. Como foi? Poxa, presencial... Como foi fazer essa transição? Porque ela não é fácil. A gente está nela, pra gente não foi. Como é que foi pra você? Também, foi bem desafiador. Eu vivi alguns processos para entender meu arquétipo, essas coisas, né? Esses Chuck Norris aí que tem na digital. E aí eu comecei a realmente, da minha alma, compreender quem era meu público e o que eu fazia. Sozinha. Com o meu método. E aí eu comecei a criar um jeito de entregar isso. E aí eu testei no presencial, porque eu já fazia isso. Normalmente é isso, né? Quando a gente vem com o negócio da alma, a gente já sabe fazer. Aí a gente tem que parar pra pensar como a gente faz. Foi mais ou menos isso. Aí eu comecei no off. Então, desde a pandemia, os meus alunos entenderam que eu atendo eles através de um método. Eu valido cada passo, eu valido cada etapa deles.
e eles entendem onde eles estão. Então, esse método ele é importante para você conseguir mensurar resultado do seu ritmo, no seu movimento. E o resultado não necessariamente é resultado. O resultado, às vezes, é um movimento de você só ir. Já é um resultado. Você não fazia nada, tá fazendo? Parabéns! Você já começou. Então, eu comecei a criar um método para a gente validar isso. E aí, beleza, check. Como eu levo isso para o digital? Através do mesmo olhar. Então, é um programa de gestão de hábito. Então, são aulas gravadas. E aí, cada fase... São 4 fases no meu método. Terra, fogo, ar e flow. A pessoa é a água. Então, eu usei os elementos da natureza porque justamente eu acredito que somos a natureza em ação. Então, a gente tem que voltar para o natural. E aí, através do corpo. E aí, o que eu faço na fase terra? Eu ensino, porque quem aprende não depende. Então, o aluno está aprendendo sobre o corpo dele, o que é melhor, tanto no digital quanto no presencial. Essa frase é maravilhosa. Né? Quem aprende não depende. E aí você está tanto no digital quanto no presencial aprendendo como o seu corpo responde. Então, na fase terra, o que eu trabalho com o meu aluno no digital, no ritmo próprio e no presencial? Base de pé, base de mão e core. Porque depois que você tem isso fortalecido, é que você pode colocar uma sobrecarga. E aí é técnica, é olhar técnico de quem estudou o corpo humano. Aí a gente vai com estratégia de resistência muscular localizada e desenvolvimento do cardio mesmo, que é a quantidade de ar que cabe no coração. O aluno respondeu bem dessa fase, ele muda de fase. Ele vai pro fogo, que é a hipertrofia, que é carga extra. Só depois de uma base forte que você pode pôr carga. Isso serve para tudo, inclusive pro seu corpo. Então, como que você vai agachar com uma barra? Agora eu vou estimular vocês a pensarem. Eu vou aumentar o nível de consciência, tá? Para quem vive se machucando em academia. Como você agacha com uma carga que você não aguenta nem com você? Você nem sabe agachar. Então, primeiro, aprende a agachar. Então, o ritmo próprio vem ensinar a agachar. Entendeu? Essa é a aula. É porque depois de um tempo você cansa de machucar, né? Não, pelo amor de Deus, vamos aprendendo amor, né, gente? Vamos no ritmo próprio aprendendo amor? Eu já cansei de me machucar, não quero mais não. Nossa, quero amor. coube perfeitamente. Pelo amor. Pelo amor. É pelo amor. Por amor. Ama seu corpo. Cuida dele. Cuida de você. Vai no seu ritmo. Entende como você tá. E aí, nessa fase terra, a pessoa vivencia que como eu tô começando aí, vendendo essas 6 primeiras aulas, que é o programa de gestão de hábito, que tem 3 aulas. Que eu ensino como você vai cuidar dos pilares da saúde. E aí, as 6 aulas são físicas mesmo. E aí, você pode fazer em qualquer lugar. Eu tô ensinando como você cria essa base para colocar a carga extra. Aí, a próxima fase, que é o fogo, também vai ter. Então, o Ritmo Próprio ele é um programa de 1 ano. Então, você vai comprar e vai ficar lá. Como que eu entrego isso? Essas 6 aulas gravadas e mentoria semanal. Então, toda a turma que entrar vai ter uma mentoria ao vivo comigo no Zoom. Quem não conseguir entrar naquele horário, fica lá gravado. E o meu objetivo, por isso que foi desafiador trazer para o digital meu trabalho, é acompanhar, principalmente quem está no início. Então, é assim, a pessoa vai comprar, é mais um programa de atividade física. Não é mais um programa de atividade física. Porque eu vou estar lá na semana e se você não assistir a aulinha, alguém do meu time vai te chamar. Entendeu? Então é isso. Meu objetivo é esse, criar processos dentro dessa entrega. Ritmo próprio, mas não é bagunça. Não é bagunça não. Você não me contratou para segurar na sua mão, não vou soltar. Então eu gosto de trazer esse olhar de acolhimento. E o mais importante é que eu me coloco no lugar de eu e o meu time, no lugar de do lado. Então, assim, quem tá na fase terra tem a gente muito do lado. Quem tá na fase fogo, a gente começa a soltar e botar na pressão. Quem tá na fase ar, então, voa, manda treino, vai lá, manda foto de onde você tá, a gente monta. E na fase flow, que é o objetivo, inclusive, flow, que é o fluir, né? É deixar mesmo você entender que se você tem o seu corpo organizado, então, você bebe água, que são os pilares da saúde, né? Que esse programa de gestão de hábito vem junto com as aulas. Bebe água. 70% do seu corpo é água. Se você não bebe água, 70% do corpo tá sujo. A água tá aí. Se você não bebeu, tá aí, entendeu? Então, é uma escolha. Eu gosto de falar isso porque dá um choque, né? Pensar nisso. Às vezes precisa. 70% é. Às vezes a gente não sabe. Exatamente. Mas tô com uma dor de cabeça. Bebe água, gente. A água tá suja. Você tá com 70% do seu corpo aí de água suja. Então, hidratação. Alimentação. Nossa energia vem da comida. E assim, hoje em dia tá difícil morar em São Paulo.
e pensar nisso. Então, começa a aumentar o nível de consciência de escolha. É mais o que está plantado, que vem da terra. Feira, vai na feira. Para de ir no mercado. Sabe assim? Vai comprar tudo que tem na feira. O que está na feira é bom. Vai por esse caminho. Ai, mas eu não gosto. Tá bom, mas adulto tem que fazer o que não gosta. Então, sobre isso, amadurece. Começa a escolher esses hábitos de nível de consciência e amadurecimento. Por isso que eu não me coloco como ditadora. Eu não acredito nisso. Eu sou treinadora. Eu te trago o seu nível de consciência. Você escolhe. Mas eu não quero. Tá bom. Eu continuo aqui. A hora que você quiser. Mas eu não vou fazer por você. Você tem que escolher. Ah, mas é mais gostoso. Tudo bem. Você ainda precisa disso. Você acolhe. Mas enquanto você continuar aí, você não vai ter resultado. Para de se iludir, entendeu? Mas tá tudo bem se é um movimento que você precisa. Não fica se matando também. Tipo, ai, né? Não, vamos indo junto. Vamos indo, caminhando. Alimentação, sono. Se a gente não dorme, o que acontece? Não tem energia, né? Não funciona. Não funciona. Eu falo que o sono ainda é o primeiro, né? Inclusive, eu fiquei bem surpreso de saber que é um dos 3 pilares para você se desenvolver no exercício físico. Sono. É algo constante, uma alimentação adequada e sono. A recuperação, inclusive, no treino, né? Quando a gente estuda a musculação, essas coisas na parte anatômica, a gente tem que ter, por isso que a gente estuda, a gente tem que ter, saber como monta os treinos, saber o que faz. Intervalo não é à toa. Você tem lá, a gente monta a série para, por exemplo, quem tá na fase fogo do meu método, já tá com um olhar mais de hipertrofia, que é a força mesmo. Então, eu preciso de um intervalo. E aí tem gente que precisa de 20 segundos, tem gente que precisa de 40. Isso não é à toa, porque é a recuperação. É o tempo de recuperação. E essa é a diferença de estar amparado por um profissional. Amparado na ciência, tem estudo para isso, para embasar o que você está falando. E o que mais importa é o resultado, que nesse caso, claro que a pessoa vai ficar mais forte, mas nesse caso o resultado é saúde. Né? Mudar hábito. Né? Aquela ideia de, não estou fazendo dieta, eu mudei minha alimentação. É isso. Não é projeto verão, não, isso aqui é qualidade de vida, como a gente brinca e fala para muitas pessoas, esse é o nosso plano de saúde. Sabe? Qual é o seu plano de saúde? É cuidar dela. Esse é o plano. Qualidade de vida. Eu, inclusive, recentemente fechei um convênio, aproveitando que eu achei, eu amei ter fechado esse convênio, porque eu vi o quanto alinhada eu tô com essa nova verdade daqui, com esse olhar que é igual ao seu. Que a doença, ela não existe, né? A doença é a falta de saúde. Por quê? Hábito. E aí, hábito e emoção, né? Eu já vou falar que o quarto pilar do meu método é a gestão emocional. Mas é a questão de você parar para analisar onde é que está o desfalque. Entendeu? Tipo, o que dessas coisas eu não estou fazendo direito? E é para aí que eu tenho que olhar. E aí, quando você fecha o plano de saúde, é um aplicativo. Você vai preencher um negócio lá, que é sobre os mesmos 5 pilares do meu método, é o que está ali. Que é a alimentação, sono. Ele pergunta coisas, né, sobre esses pilares. E aí, ele te dá um score. Eu achei demais. Que legal. E aí, dependendo do seu score, ele vai te direcionar para o que você tem que fazer. Então, ou você passa com o terapeuta, ou você passa as aulas gravadas lá também dentro da plataforma. Então, até convênio de saúde já está tendo esse olhar. Já está no ar o ritmo próprio? Ou você entrar. vai lançar? Vou lançar. Até o meio do ano, a gente tá próximo, porque eu coloquei data. Quer fazer o negócio acontecer, põe data, gente. É isso aí. Coloquei data até o meio desse ano. Na verdade, em setembro... Você sabe que a gente tá em junho, né? Eu tô sabendo. Corre aí. Eu tenho mais um mês mesmo, brincadeira. Corre aí que eu quero assinar isso, hein? Até julho vai sair. Eu, em setembro, faço 40 anos, né? Então, no final do ano, eu já tinha colocado data para meus 40. Que eu ia tomar decisões que eu precisaria para não virar os meus 40. A idade da loba, do jeito errado, né? Do jeito errado não, mas do jeito que eu tava. Tinha coisa que eu já tava cansada já. Nem tava mais. E aí, agora, outra data é essa, que até o meio do ano lanço o ritmo próprio. E lanço desse lugar de pertencimento a mim mesma. Então, ele vai ser estouro, né? Que é exemplo. Eu tô vivendo isso tudo que eu tô falando. Eu não estou só falando. E aí, organizar isso é muito importante através do movimento, que é o 5º pilar do método. Então, qual que é a ideia, né? De tanto, ou você contratando os serviços no presencial, que tem eu e meu time, ou você contratando o aplicativo. Aplicativo não. Ó, quem sabe, né, Dan? Você momento, que sabe. Eu que sei. Quem sabe? Você. Eu sei. Quem sabe? Mas num primeiro momento vai ser um infoproduto que você vai contratar ali na plataforma, vão ter as aulas gravadas. E uma vez por semana, mentoria comigo. E o meu time cuidando de vocês, sabendo se vocês vão ou não vão.
através desse movimento, você vai começar a organizar os seus pilares da saúde. Para aí você ter força e entrar no flow, para a partir desse lugar, você viver os verdadeiros desafios da vida. Porque a gente fica brigando com isso óbvio, que o óbvio só é óbvio para o olho preparado, né? Às vezes a gente fala, é óbvio que eu preciso beber água. Óbvio pra quem? Pra quem? Né? Às vezes pra você não é, e tá tudo bem. Então, aumentar esse nível de consciência no óbvio, que é organizar o óbvio, e aí você ter força, corpo, mente e alma, pra você viver os desafios da vida. Que aí os desafios da vida realmente são os desafios, né? Que a gente tem alguns aí. E aí eu acredito que quanto mais preparado pro desafio a gente tá, menor ele é. Às vezes ele não vem com tanta pressão. Treino difícil, prova fácil. Eu falo por mim, quanto mais você se coloca assim na vida como um aprendiz e se coloca também na vulnerabilidade e vai atrás de pessoas para te ajudar e vai fazer, como você falou? Promiscuidade da terapia. Promiscuidade terapêutica. Faz tudo. Faz tudo. Faz todas. Vai atrás do que faz sentido para os seus valores, para você, mas chega num lugar onde você torne isso fácil. E aí, o principal vai ser você cuidar de você, para você poder transbordar. Porque o transbordo ele só vem de um copo cheio, né? E eu acho que é importante para os cuidadores, né? Eu acho que nós dois nos identificamos. Sim. Os cuidadores, às vezes, têm o valor de cuidar muito do outro, né? Então, eu acho que é importante se observar nesse nível de comportamento. Sim. Porque isso é um comportamento aprendido. Então, o cuidador, ele é o salvador, essas pessoas que têm essa personificação, assim, nelas, né? Tem que olhar para isso. Sim. Tem que olhar para o lado do tipo, como eu cuido de mim? E quem cuida muito de si, tem que começar a olhar para como que... Tem um monte de gente precisando de cuidado aí, gente. Vamos olhar para fora. Então, eu acho que é esse olhar, assim, de organizar os instintos, que vai fazer você sentir onde é que você precisa colocar mais atenção e vivenciar o flow aí, né? Cuidando do óbvio, que é beber água, gestão emocional, sono, alimentação e pelo menos 20 minutos de movimento. Deixa eu quebrar uma crença importante sobre atividade física. Eu falo que o que eu faço é movimento muda pensamento. E é desconstruir a atividade física, assim, no sentido de trazer um lado divertido, sabe? Te ensinar a fazer isso, só faz. Porque quando você era criança, chovia, você tinha que ficar dentro do apartamento. Lembra de alguma experiência você criança aí? Que você teve que ficar parado. Ou você foi na festa de um adulto e essa mãe falou, lá você não se mexe. Você fica quieto, você tá na cadeira. Não era desesperador? Era desesperador. Então, o movimento, ele é natural. Voltamos para o lance do natural. O movimento é natural. O que acontece é que a gente vai criando crenças. Então, muitas pessoas, às vezes, param de se movimentar por trauma de escola, que foi correr, caiu, aí zoaram da cara dele. Aí ia jogar, perdeu. Sabe essas coisas assim? Sim. Ou então tem vergonha do próprio corpo, não quer se expor. E, realmente, isso é a minha luta na parte da minha profissão, que a academia, às vezes, é um ambiente hostil, porque quem tá lá, às vezes, é o nível de frequência que, às vezes, vibra ali. Sim. Então, eu trabalho muito esse olhar de acolher, de trazer a atividade física como é natural. Vai indo devagar, daqui a pouco você vai pra academia, começa na sala da sua casa, isso é o ritmo próprio. Vai pra sala da sua casa, aí compra uns pezinhos, faz dentro de casa, aí depois você vai pra uma academia, estamos aqui te apoiando. Então, é esse olhar. Eu tô pegando na mão dessas pessoas que têm essa dificuldade, sabem que precisam, mas não vão. Sim. E aí é só para lembrar você que o movimento muda pensamento e que o seu corpo é uma máquina de bem-estar. E através do movimento você aperta o start. É só você lembrar disso. É isso que você disse também um pouco para trás, né? Sobre... olha, você começou a se movimentar, já começou. Às vezes... como é que eu vivencio toda a potência do meu ser? Não está lá na frente, está aqui. Jornada. Você saiu, você já começou, já é muito. Sim. Só continua. Talvez tenha que ficar mais claro o benefício de ter um corpo funcionando. Sim, saúde, né? Não é aquilo que venderam pra gente, né? Isso. O corpo tem que ser assim, não, tem que ser o seu corpo do seu jeito, só que funcional. Isso. E aí, uma coisa que é importante, nesse caminho, às vezes, tem muita gente que vai buscar o corpo perfeito para esconder alguma dor emocional, né? Então, e o que é isso? Que raios é isso? Que perfeição de quem? Quem falou que é perfeito? Na opinião de quem? De quem, exatamente. Então, o que eu percebo é isso. Esse embaçamento, assim, que tem no óculos das pessoas, que dificulta, às vezes, o movimento, a atividade física. E não é sobre isso, sabe?
O resultado, ele vem através dos baby steps. Sim. E a busca tem que ser sobre saúde Sim. e qualidade de vida. E você Sim. compreender que você é um ser que está vivendo na Terra e precisa desse corpo. E que se você Sim. não cuidar desse corpo, Você mora aqui, né? você mora dentro nele. dele. Você mora nele. Seu carro, você vai colocar que óleo dentro do carro. É. Tem gente que cuida melhor do carro do que do próprio corpo. Sim. Vai, leva no melhor mecânico, Sim. troca a roda, não sei o que lá. Sim. E aí toma cerveja todo dia. Aí não tá errado isso aí. Então, o seu movimento aqui dentro da Terra, né? É através do corpo. Então, esse nível de consciência, ele tem que ser o seu porquê de fazer as coisas que você precisa fazer. E são pequenos hábitos, né? São. Um deles que eu gostei bastante, estou tentando aplicar, estou no processo, que, por exemplo, eu preciso dormir 8 horas, 7 horas, não importa quanto tempo você precisa dormir. Mas, então eu parei, estou nesse processo, eu quero parar de colocar um horário para acordar, mas um horário para dormir. Aí eu consigo controlar esse... Então, vou colocar esse horário aqui. Vou inverter essa ordem. Porque ele precisa descansar. O que mais ele precisa? De alimentação saudável. O que mais ele precisa? De algum estímulo. Não precisa ser academia, a corrida, mas algum estímulo. Sim. E aí, aos poucos, você descobre, você percebe, melhor ainda, você percebe que o seu movimento está mais ágil, você consegue abaixar. Sim. Muitas pessoas... Teve um rapaz que falou aqui, Dan, eu não consigo... O meu pé... Ele arrastava no chão. Ele não conseguia levantar naturalmente a perna. Olha isso. O que é isso? É uma distração. Sim. Uma distração de si mesmo. E é tão rápido, né? Resgatar isso é muito mais rápido do que parece. Esse corpo que você deseja, pode até jogar isso para lá. Que tal uma vida saudável mesmo? E o corpo vai chegar. O lifestyle, né? O lifestyle. Que é esse estilo de vida. Não é projeto verão, é Não, lifestyle. E aí você entendeu que ainda te tira do jogo, né? É. E com certeza tem a ver com gestão emocional. Que aquele lance que eu falei, a escolha de crescer no emocional. Sim. Então você tem que ter coragem para você ir atrás de lugares que te estimulem a isso, né? Que papo incrível. Eu quero de você agora. Qual o benefício? Qual o maior benefício em se vivenciar toda a potência do próprio ser? Para a gente encerrar com chave de ouro. Eu acho na que tua opinião. Cheguei. É o final da jornada. Que não é o final, né? A gente tem que curtir a jornada, mas eu acho que o objetivo principal é o viver, né? Sim. E quando você está em toda a potência do seu ser, tudo é bom. Tudo é bom. O ruim é bom e o bom é bom. Entendeu? Porque é isso. Isso é viver a experiência que a gente está aqui. De novo, eu repito, a gente vai morrer. A única certeza que a gente tem. Enquanto a gente não decidir viver com toda a potência do nosso ser, a gente vai sempre viver mais ou menos. Então, a escolha de você se colocar na vida, sentir a base do seu pé, pisar nesse chão dessa sua vida e sentir com todo o sua alma, seu corpo e tudo o que você está sentindo, seja bom ou ruim, é o que é o benefício. Que é isso aí que vai fazer a gente evoluir, né? Sensacional, adorei. Eu também. Adorei. Fluiu, adorei esse flow aqui. Sensacional. A gente espera que você também tenha curtido bastante, que você tenha colhido muitos benefícios e olha, tá aí, hein? Um ritmo próprio. Super recomendo. A gente fica por aqui. Posso deixar meu Instagram? Por favor, por favor. Vai lá. @Roberta_Real. E estará lá um link para você comprar o ritmo próprio. Ele é uma maneira para quem sentir no coração de vir e virar essas chaves. O link vai estar aqui embaixo. Deixa a sua opinião. Se inscreve no canal que vale muito a pena. Tem muito conteúdo como esse. Tchau. Obrigada pelo convite, Dan. Sensacional.